Bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro para conversarmos sobre biologia. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje vamos dar mais um passo para a nossa compreensão sobre a evolução e a diversidade dos seres vivos. Mas primeiro eu queria contextualizar o que nós já sabíamos sobre evolução. Né? Então vamos lá. Na Grécia Antiga, vários filósofos já sugeriram que os seres vivos poderiam mudar gradualmente com o tempo. Mas um filósofo específico teve muita influência na jovem ciência ocidental, Aristóteles, que viveu aproximadamente 3 séculos antes da Era Comum. Tá? Aristóteles observou semelhança entre os organismos e os classificou em um sistema tipo de escada ou uma escala, com o aumento de complexidade. Cada espécie estaria fixa a um dos degraus dessa escada. Na época foi chamado de Scala Naturae, tá? Scala Naturae, que é a escada da vida. Essa hipótese também foi conhecida como fixismo. E deu muito certo na Europa daquela época, porque se aproximava muito com o criacionismo bíblico. E que os seres vivos foram desenhadas por Deus e por isso eram perfeitas. No século XVIII, as variâncias de adaptação das espécies eram desenhadas pelo criador. Então, no começo se falava o seguinte, que as espécies eram perfeitas porque foi criado por Deus. Quando observou um certo tipo de variância entre esses indivíduos, já foi determinado que essas variâncias elas vieram através de um desenho do criador. Pessoal, é o seguinte, no início do século XX, há pouco tempo, né, essa ideia se ressurgiu com uma nova roupagem, se chamando design inteligente. Por favor, pessoal, fujam dessa ideia. Isso é pseudociência demais. Eu acho assim que a pseudociência que é maior do que o design inteligente é a astrologia. Eu não vejo outro assim com grau de influência que nós temos hoje, a não ser a astrologia. Essa questão da escala Naturae que eu falei, eu vou repetir em outro vídeo, tá? Daqui a alguns dias a gente vai estar falando sobre taxonomia. Então, essa questão de escala Naturae, eu vou voltar a repetir aqui, tá bom? Aguarde e confie, espere que você vai ouvir outra vez, aí você vai entender esse contexto. Agora, um personagem importante para o entendimento da evolução, em contraste com esse fixismo de escala Naturae, foi Jean-Baptiste Lamarck, que eu já falei no outro vídeo. Ele propôs um mecanismo em que as espécies se modificavam de acordo com a mudança do ambiente. Tá? Então essa é a primeira ideia dele. Infelizmente, pessoal, Lamarck não é lembrado pelo esse pioneirismo de correlação dos fósseis e a transformação dos seres vivos, mas sim porque ele propôs um mecanismo incorreto para essas mudanças. Lamarck propôs que as diferenças entre os fósseis que ele encontrava, que ele estudava, e os indivíduos vivos de uma mesma linhagem era causado por um princípio que ele chamou de uso e desuso. Quanto mais usava uma parte do corpo, mais ela se desenvolvia. Quanto menos ela usava, mais ela atrofiava. Tá? No livro vocês vão ver vários exemplos usando a girafa, né? Que a girafa ela tem um pescoço alto, porque os brotos melhores ficavam na parte de cima da copa, então sempre a girafa esticava o seu pescoço para pegar aqueles brotos mais suculentos, e por isso o pescoço esticava. Então, esse pescoço esticava porque ainda tinha uma segunda questão que Lamarck tinha proposto, que essas características seriam passadas para os seus descendentes. Outra questão que Lamarck postulou foi que esses seres vivos eles tinham uma força inata
que ele nunca descreveu direito o que seria essa força inata, que levaria esses indivíduos para uma maior complexidade. Então, pessoal, essa é a ideia principal de Lamarck. Quando vocês, eu já falei no outro vídeo, vou falar aqui de novo. Quando vocês lerem sobre Lamarck, não leiam com certo de depreciação. Isso acontece em diversos livros que eu já encontrei. Trata Lamarck como quase um bobão, que não é isso, ele é um pioneiro. A ideia dele de modificações foi muito importante para uma pessoa que nasceu no mesmo ano que o trabalho de Lamarck foi publicado, que nós dedicamos o nosso outro vídeo falando só dele, de Charles Darwin. Tá? Então, no outro vídeo, no vídeo passado, eu conversei com vocês como que Darwin construiu essa teoria da evolução por meio da seleção natural. Eu vou falar alguns pontos que eu ressaltei no último vídeo. Primeiro, número 1, a seleção natural é um processo em que os indivíduos com uma certa característica herdada se reproduzem em uma taxa maior em comparação àqueles que não herdaram essa característica. Então, essa diversidade entre indivíduos em uma população, ela faz com que uma característica em especial, ela seja vantajosa para a sua reprodução. Sendo assim, reprodução mais descendentes, aquela característica se fixa na população, ela fica predominante na população. Ponto número 2. Ao longo do tempo, a seleção natural pode melhorar a relação do organismo com seu ambiente. A gente vê muito isso em casos de camuflagem. Por exemplo, algum organismo ele não é detectado no seu ambiente natural porque ele se mistura com a vegetação. Tá? Então, essa característica parecer com a vegetação, ela foi fixada ali. Imagine, há milhares de anos atrás, nós tínhamos ursos brancos e ursos marrons. E naquela época começou a ter uma época onde tinha muito gelo. Qual urso que tinha uma vantagem ali? É o urso branco. Então, a característica branco, ele se fixou, né, porque ele conseguia se camuflar mais e atacar mais presas. E com isso deixava mais descendentes. E não foi a mesma história para o urso marrom. Okay? Então, esse é o ponto 2. Ponto número 3. Se o ambiente modifica ou se os indivíduos migram de um ambiente para o outro, a seleção natural talvez leve a adaptação a essas novas condições, podendo até surgir uma nova espécie. Breve eu vou lançar um vídeo sobre especiação. Tá? Então aguarde e confie que esse vídeo vai sair. Tem um ponto que eu quero conversar com vocês aqui. Os indivíduos, eles não evoluem, mas sim a população. Tá? Então a gente não tem evolução individual. Aquele indivíduo evoluiu. Não, é uma população inteira que está evoluindo. Tem outro ponto importante aqui. A seleção natural, como nós já falamos aqui, ela existe porque temos características diferentes em uma mesma população. São modificações entre os membros. Tá? Então, se eu tenho uma população, cada um que tem uma característica diferente, a seleção natural vai agir em cima das diferenças entre os indivíduos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma população geneticamente idêntica, não ocorre a seleção natural. Inclusive, pessoal, um detalhe que talvez tenha passado despercebido no outro vídeo. Darwin não usou a palavra evolução no seu livro, mas sim, quando ele escreveu a sua hipótese, que na época era só uma hipótese, ele disse em descendência com modificação. Então ele frisou muito essa questão de modificações. Tá bom? Pessoal, eu separei um texto aqui para vocês. É um dever de casa, tá? Então vocês vão responder essa pergunta que eu vou fazer aqui. É da matéria de uma revista Scientific American. É uma das melhores revistas de divulgação científica. Eu já assino essa revista há muitos anos, quase uns 10, uns 15 anos mais ou menos.
Então, ele traz uma notícia aqui. Prestem atenção. Análises de lagartixas do gênero Anolis, popularmente chamado papavento, coletadas antes e depois dos furacões Irma e Maria em 2017 e 18 meses mais tarde revelaram que os répteis sobreviventes e seus descendentes tinham almofadas maiores e mais aderentes em seus dedos. Cientistas examinaram fotografias de lagartixas de coleções da história natural de 70 anos de dados de furacões para confirmar a tendência. Então é o seguinte, em 2017, nas Ilhas Turcas, aconteceram 2 furacões, Irma e Maria, e antes eles tinham coletado algumas lagartixas. 18 meses depois, eles voltaram lá e viram que as lagartixas que estavam ali, elas tinham almofadas aderentes maiores. Agora, pessoal, eu quero que vocês escrevam no fórum como que Lamarck ele iria interpretar esse texto. E como que Darwin iria interpretar esse texto. Se eu pegasse essa revista, botasse numa máquina do tempo e eles estivessem lendo, como que eles explicariam essa modificação das lagartixas? Isso aí, eu quero que vocês escrevam lá. Mas vamos continuar aqui. Mas o que Darwin não sabia da sua teoria? Será que ele já tinha concluído? Muito pelo contrário. Darwin não conseguiu explicar a origem e as transmissões das adaptações ocorridas na espécie. Ele via que naquela espécie existiam várias modificações, tá? Existiam várias, só que ele não sabia de onde que apareciam tantas modificações diferentes e como que essas modificações eram passadas para os seus descendentes. Como ele não sabia explicar isso, o trabalho de Darwin gerou muita crítica mesmo. Tanto que no final do século XIX, o termo evolução de Darwin não era tão popular assim. Né? Os estudos maiores eram em relação à hipótese de Lamarck ainda. Tá? Naquela época, tinha uma ideia sobre como que as modificações eram passadas para os seus descendentes. O nome que eles davam era pangênese. Vou explicar rapidinho o que é pangênese. As características eram transmitidas por pequenas partículas que brotavam das células, chamadas de gêmulas, e se concentravam no esperma. Então, do meu dedo saía uma partícula que ia para o espermatozoide. Do olho, uma partícula que ia para o espermatozoide. Agora, olha só. A pessoa que criou essa hipótese, ela deve ter sido execrada, né? Esquecida. O pessoal deve ter feito chacota dessa pessoa. Até que não, tá? Quem criou essa hipótese foi Charles Darwin, tá? Só que essa hipótese dele foi um fracasso total. As grandes frustrações de Darwin foram não ter determinado a idade da Terra, explicado de onde vinham as diferenças e nem como que essas diferenças eram transmitidas para os descendentes. Ele morreu com essa frustração. Mas olha só, quase na mesma época de Darwin, por volta de 1860, um padre tcheco estudava a transmissão dos fatores hereditários em plantas de ervilha. Fatores esses que hoje nós chamamos de genes, tá, pessoal? Esse padre chamava Gregor Mendel. E no seu artigo de 1866, denominado Experimentos com plantas híbridas, Mendel apresentou as bases da transmissão desses fatores e as leis que vocês já estudaram, né? Vocês já viram azão, azim e por aí vai. Tá? Alguns textos citam que Mendel ele escreveu esse artigo, ele fez naquela época umas 40 cópias e é o seguinte, parece que no escritório de Darwin tinha esse texto lá, mas estava embalado ainda, ele nem chegou a abrir esse texto. Aí você pode ver, né? Será que naquela época, se Darwin ele tivesse lido o trabalho de Mendel, a frustração dele seria menor?
coisa que eu já me perguntei várias vezes, assim, como que eu poderia juntar, né? Assim, eu queria ver os dois conversando, Mendel e Darwin, para ver o que ia sair dali. Eu ia ficar só assim, olha, ia deixar um falando, conversando, ia ficar só escutando. Assim, meu olho ia chegar a brilhar, né? Eu sei que o de vocês também, né? Mas olha só, pessoal, mas somente, pessoal, no início do século XX, nas primeiras décadas, que teríamos alguns estudos, né, que indicavam a origem das variações fisiológicas que permitiam a ação da seleção natural, tá? São quais, então? As mutações, que são trocas de bases nitrogenadas, que vai modificar esse DNA por conseguinte, a proteína e também o fenótipo do indivíduo. Então, ali eu teria uma característica nova no caso. E as recombinações gênicas dos cromossomos, deleções, translocações, inserções, fusão de cromossomos, isso tudo gerariam características diferentes, tá? Da junção desses trabalhos, né, o de mutação, o de recombinação cromossômica, com os trabalhos de Darwin, surgiu então uma nova teoria, a síntese moderna da evolução, que foi impulsionado por um trabalho de Theodor Dobzhansky em 1937. O título do trabalho dele era Genética e Origem das Espécies. Então ele pegou a genética, que estava florescendo naquela época, com a origem das espécies de Charles Darwin. Dobzhansky foi muito importante até para o nosso país, tá? Ele chegou a trabalhar um tempo na UFRJ aqui no Brasil. Então é um grande orgulho a gente ter uma pessoa desse quilate trabalhando aqui no Brasil, que hoje praticamente é impossível, né? Nem os pesquisadores brasileiros são valorizados, quanto mais os importados, né? Mas deixando isso de lado, que a gente não deveria, mas vamos seguir o nosso caminho aqui. Dobzhansky também tem uma frase que eu adoro. Nada faz sentido a não ser a luz da evolução. Tudo que nós estudamos em biologia, lemos e vimos em nosso mundo, por detrás você tem a luz da evolução fazendo sentido para aquele conhecimento. Então essa frase é muito bonita. Mas olha só, outros cientistas de grande peso teve influência também para essa nova teoria da síntese moderna da evolução. O Ernest Mayr, tá? George Simpson e Thomas Morgan, que também influenciaram bastante para essa teoria da síntese moderna da evolução. Inclusive, pessoal, tem um livro do Ernest Mayr que eu gosto muito, já está velhinho, que eu já li várias vezes aqui, chamado Biologia, Ciência Única, tá? Muito bom esse livro. Já que eu estou aproveitando para falar de alguns livros, esse livro também aqui é bem velhinho também, mas eu adoro ele. Ó. O Livro da Evolução. Outro livro que eu vou indicar para vocês hoje é esse aqui, ó. Darwin por Darwin. Além dele ser muito bom, ele é um livro muito bonito. Capa dura. Ele é muito bonito. Tem cheiro de livro novo. Pessoal, então é isso aí. Não percam o nosso próximo encontro. Um grande abraço e fui!